Rapaziada, o Corinthians não tá só impedido de contratar. O Corinthians tá preso numa bomba relógio. E eu sei que muita gente olha pro Transferban e pensa, pagar a dívida e resolve. É só isso. Mas, na minha humilde avaliação, não é bem assim, rapaziada. Porque o problema não é só o José Martins, né? O problema é que o caso Martins parece ser apenas a ponta do iceberg de uma política de mercado que deu muito ruim. E aí entra o caso do Garro, entra o Charles, entra o Thales Magnus, entra o Kaká, entra a dívida, entra a FIFA, entra a CAIS, entra salário, entra a pressão da torcida, que pra mim é mais importante aí nesse caso de todos esses problemas aí. Isso aqui não é só uma punição, isso é um alerta institucional. Só para contextualizar vocês rapidamente, rapaziada, o Corinthians tem um transfer ban ativo na FIFA por causa de uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do volante Martinez. Na prática, o clube fica impedido de registrar novos jogadores enquanto essa situação não for resolvida. Ou seja, pode conversar, pode sondar, pode até sonhar com reforço, mas registrar jogador novo hoje não consegue. E o valor divulgado gira ali na casa de 1,5 milhão de dólares, com algumas fontes falando em valor um pouco maior, dependendo da atualização, juros ou diferença na apuração. Só que aí vem um ponto, rapaziada. Se fosse só isso, já seria ruim. Mas parece que não é só isso. O que me chama a atenção nesse caso do Corinthians é que o Timão, né, não está vivendo um problema pontual. Para mim, o Corinthians está vivendo um efeito dominó. Pagou uma dívida aqui, estourou outra ali, resolveu um caso, apareceu outro, sabe? Saiu de um transfer ban, entrou no risco de outro, e aí não dá para tratar isso como é só pagar o Philadelphia Union, assim, só isso. Aí não dá, né, rapaziada? Porque o que parece por trás é muito mais grave. É fluxo de caixa, fluxo de caixa ruim, é gestão ruim, é planejamento de contratação, é promessa que talvez não tinha dinheiro suficiente para sustentar. O Corinthians comprou jogador como um clube grande, mas está pagando a conta como um clube quebrado. À primeira vista, parece uma dívida específica. O Corinthians contratou o José Martinez, não pagou tudo que deveria ao Philadelphia Union, o clube americano acionou a FIFA e a FIFA aplicou o transfer ban. Simples, só que essa é a leitura mais rasa, rapaziada. Porque o Martinez nem é o grande nome técnico dessa história. Ele é o símbolo de um Corinthians que foi ao mercado, assumiu compromissos, montou elenco, trouxe jogador, mas não conseguiu honrar tudo no tempo certo. E aí, rapaziada, quando isso chega na FIFA, não tem grito da arquibancada que resolva. É contrato, é prazo, é dinheiro, e no futebol moderno, se você erra no papel, você paga dentro do campo. Guarda essa informação, porque ela explica o problema lá na frente. O que está em jogo agora não é só quem o Corinthians vai contratar. O que está em jogo é se o Corinthians ainda consegue operar o mercado com credibilidade. Porque pensa comigo, rapaziada. Se você é um clube vendendo jogador, ou empresário, né, negociando atleta, ou investidor olhando para o Corinthians, o que você vê? Você vê um clube gigante, torcida absurda, camisa pesada, estádio, audiência, mas também vê dívida, punição, atraso, processo e risco. E isso pesa, pô. Investidor, isso pesa. Pesa para contratar, pesa para vender, pesa para renovar, pesa até para manter jogador no elenco. Porque o mercado não olha só camisa, o mercado olha garantia. E hoje, ao meu ver, o Corinthians passa a imagem de um clube que promete mais do que consegue cumprir. E essa é a parte mais perigosa. Não é só perder reforço, é perder confiança. E aí entra o efeito dominó, rapaziada. Tem um caso do Martinez, que já virou transfer ban ativo. Tem o caso do Rodrigo Garro com Tajeres, da Argentina, que é uma dívida muito mais pesada e tratada como uma bomba maior. Tem o caso do Charles, lá do time da Dinamarca, o Midtjylland. Tem situações envolvendo o Thales Magno, Kaká. Ou seja, o problema não está concentrado em uma negociação ruim. Ele parece em várias frentes. Isso é o que mais preocupa. Porque quando o erro se repete, deixa de ser acidente, rapaziada, e começa a aparecer método. E aí a pergunta que fica é: como o Corinthians montou esse planejamento? Comprou contando com venda futura?
contou com dinheiro que não entrou, empurrou dívida achando que ia resolver depois, assumiu compromisso sem caixa. Eu não tô dizendo que é simples administrar um clube gigante como o Corinthians. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco. Não é. Mas também não dá pra normalizar. Porque uma coisa é ter dificuldade financeira. O Flamengo já teve também. Outra coisa é transformar cada janela em uma ameaça de punição internacional. Agora vamos pro campo. O Fernando Diniz chega ou trabalha num cenário em que a prioridade já não é contratar muito, é manter o que tem. E isso muda tudo, porque se o Yuri Alberto sair, por exemplo, o Corinthians perde uma peça importante do ataque. Agora imagina o seguinte, o Yuri Alberto saiu, se ele sair, né? Aí, se o Breno Bidon sair, ou o André, eles receberem proposta, também tem impacto, não tem? E ao mesmo tempo, o clube precisa fazer caixa. Olha o problema aí. O Corinthians precisa vender para respirar, mas se vender demais pode enfraquecer o time. E se não puder contratar por causa do transfer ban, fica pior ainda. Aí o Diniz vai ter que tirar mais de quem já tá lá. Vai ter que recuperar jogador, adaptar a função, sobreviver com um elenco curto e ainda lidar com pressão absurda, né? Que ninguém quer saber, né? E aqui tem um detalhe. Quando o clube está em crise financeira, o erro esportivo custa mais caro. Uma lesão custa mais caro, uma venda mal reposta custa mais caro, uma sequência ruim custa mais caro, porque não tem mercado para corrigir tudo. E a torcida do Corinthians, com razão, está exausta. Porque não é só perder jogador, não é só jogar mal, não é só ter técnico contestado, né? Que o Diniz, né, ele não é unanimidade entre os corintianos. É ver o clube virar notícia por dívida. FIFA, transfer ban, processo, atraso, cobrança, ameaça de perder jogador. O torcedor olha para isso e pensa, cara, de novo isso? E essa é a pior sensação, porque o Corinthians é gigante demais para viver ajoelhado para a dívida mal resolvida. A Fiel vai apoiar dentro do estádio, isso ninguém tem dúvida. Ela sempre apoia, né? Uma das torcidas que mais apoia sobre qualquer circunstância, mas fora de campo, a paciência acabou. E eu entendo, sinceramente, porque o torcedor não tá pedindo contratação absurda, sabe? O torcedor tá pedindo o básico, cara. Só o básico, não é nada demais. Paga o que deve, organiza a casa, para de passar vergonha e monta um time minimamente competitivo, pô. É isso que o torcedor quer. Pra mim, o Corinthians vive uma bomba relógio. E o transfer ban do Martínez é só o barulho mais recente, rapaziada. O problema real é muito maior. É gestão, é fluxo de caixa, é mercado mal planejado. E é um clube gigante pagando a conta de decisões que parecem ter sido tomadas sem lastro financeiro suficiente. Pessoas incompetentes na gestão, né, rapaziada? A verdade é essa. O Corinthians precisa parar de apagar incêndio e começar a reconstruir credibilidade. Porque se derrubar esse transfer ban, será ótimo. Mas se continuar com outras dívidas explodindo, o clube só vai trocar uma crise por outra. 6 por meia dúzia, né? Como a gente fala, né? E aí não tem Diniz, não tem torcida, não tem camisa pesada que resolva sozinho. Não tem. Tem que organizar, rapaziada. Simples assim. E aí, rapaziada? Comenta aqui. Você acha que eu tô exagerando ou o Corinthians realmente tá numa bomba relógio? Dá aquela moral. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!